A Léo Burnet aposta na fórmula inovação e paixão para fazer campanhas de sucesso. Aqui no Brasil, conquistou contas de empresas grandes como Fiat, Samsung e Trident. O JR Trade recebe hoje o CEO e CCO da agência, Marcelo Reis. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade. Muito obrigado, Leandro. É uma honra estar aqui podendo falar desse mercado tão importante para a indústria brasileira, que é a comunicação. Antes de começar o nosso bate-papo, só quero lembrar você que toda quarta-feira às 7h30 da noite tem um episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV e também no tocador de podcast que você preferir. Marcelo, vamos começar falando de Cannes. A gente acabou de passar pelo festival e a Léo Burnet Internacional ganhou 30 troféus. Queria que você falasse um pouco sobre a força da Léo Burnet no mundo. Poderia dizer, de uma forma bastante objetiva, que Cannes é um evento motriz da criatividade no mundo e que puxa a indústria para onde a sociedade está apontando como o que é mais criativo, o que é mais efetivo e o que arrasta corações do ponto de vista de consumo ou de serviço. A Léo, esse ano, no caso do Brasil, está focada em reestruturação interna, objetivar a entrega do cliente, ser mais eficiente e mais efetiva em termos de resultado para cada uma das nossas marcas. Então, esse foi um ano que a gente participou de forma super sutil. A gente inscreveu uma peça, esta uma peça foi finalista, teve até chance de ganhar a Leão, competiu, mas acabou não ganhando. A Léo Burnet Brasil, você Léo fala. Burnet Brasil. Mas a cultura da Léo é de inovação e de investir em criatividade do ponto de vista de produzir, de experimentar, de apresentar coisas proativas para os clientes, de forma que traga inovação para dentro de casa e para as marcas, consequentemente. Esses 30 leões mostram como uma agência, como grupo, como rede, ainda está ativa, vai continuar sendo, e esse é um objetivo que não vai ser abandonado nunca. Mas eu acho que deste ano para frente, a Léo está com um projeto muito mais poderoso de inovar, de acontecer, de fazer, de produzir. E espero que ano que vem, mais do que apenas uma inscrição, eu possa colocar várias, porque esse seja o objetivo da agência como projeto criativo, que é consequência daquilo que você faz para os clientes e que também traz resultado posterior a partir da inovação que você trouxe. Mas 30 leões não é muito, não? É um número importante, mas eu acho que a gente talvez não tenha ficado classificado entre as redes mais premiadas. A rede Léo Burnet, o grupo Publicis sim, mas a rede Léo Burnet poderia ter performado melhor, já performou melhor em alguns anos. A Léo Burnet Brasil, por exemplo, já ganhou 22 leões em 2014. Então, a gente foi a agência mais premiada do Brasil em 2014, a terceira mais premiada em 2013, então a gente sozinho ganhou 1/3 dos leões da Léo Burnet no mundo. Então, esse é o objetivo da agência como projeto criativo que acaba sendo devolvido para as marcas. E a gente não pode parar de inovar. Queria que você falasse um pouco sobre a criação do comercial da Fiat. Vocês fizeram uma campanha com a Fiat em que um carro voou. Como é que foi o processo de criação disso e os bastidores da gravação? Eu digo que o processo criativo não nasce por acaso, ele nasce a partir do pensamento de marca e desse que consequentemente, é um briefing que o cliente traz para a gente como desafio, né? E a Fiat estava para lançar um carro que realmente ia quebrar o conceito de SUV no mercado brasileiro automotivo, com um carro que é fastback, ou seja, não tem essa marca no segmento em que a Fiat atua, só tem para carros muito premiums, com valores muito acima. Então, a marca estava conseguindo trazer para um mercado de SUVs alto padrão Brasil, um carro que era praticamente inatingível para o público que ela ia ofertar o produto. Então, e continua sendo um carro diferenciado perante os concorrentes, não é à toa que é sucesso de venda. E a gente trouxe isso como um briefing básico da campanha, que era um salto de tecnologia, de qualidade, de espaço, de motor, de potência, de segurança, de estabilidade, frente aos concorrentes. Então, a gente acabou levando este pensamento de um salto na categoria para a propaganda, para todo o pensamento de comunicação 360
e a gente fez o carro saltando todos os outros competidores, os outros SUVs que iam ficar para trás e mostrando que a Fiat estava chegando com um padrão muito elevado. Não é à toa que o carro foi até para o GTA. Vocês também com a Fiat promoveram uma competição de saltos no metaverso. Isso. Queria que você falasse sobre isso e se a gamificação se tornou agora uma ordem no mercado. Não necessariamente. A gamificação tem que acontecer quando é pertinente. Nesse caso, foi pertinente. A gente fez um concurso de saltos no GTA, né? E ele teve ali a curadoria de alguns gamers que iam avaliar quem saltava melhor. E nessa competição de saltos, ou seja, conectado com o conceito da marca, da campanha, que está conectado com o produto, que saltou os concorrentes no segmento de SUVs, a gente fez essa curadoria para ver quem era o gamer que ia saltar melhor com o Fastback. E a premiação ia ser aparecer na TV, num programa automotivo. Então, uma coisa ficou linkada à outra e teve uma repercussão super poderosa. E é para isso que a gente está aqui como publicitário, para pegar a verdade do produto e transformar num conteúdo, numa ativação, numa experiência. Essa é a palavra do momento da comunicação, que é transformar tudo numa experiência interessante. Você joga videogame? Eu não sou um ficcionado do videogame, mas jogo um pouquinho. Não muito, mas o suficiente para entender do sistema, mas não sou expert. Então, na agência a gente tem expert em todas as áreas e nada como expert para criar exatamente aquilo que as pessoas querem. Porque não adianta você conhecer de game, você tem que conhecer da essência dos jogadores do game. Então você tem que entender o que eles querem fazer naquele momento e como eles querem vivenciar qualquer experiência. Senão você fica invasivo e a ação acaba não acontecendo, seja ela qual for. E qual for para qual marca for também. Você acha que a gamificação veio para mostrar que a publicidade também virou entretenimento? Eu acho que a publicidade sempre foi um entretenimento. O game hoje é um dos entretenimentos em que o metaverso em si, em que a gente está usando as marcas como veículos de mensagens interessantes. Nada mais entretenimento e nada mais propaganda e nada mais merchandising do que o filme da Barbie, que foi a maior ação de marketing feita nos últimos anos, em que ela nada mais é do que uma publicidade estendida contando um propósito de uma empresa. Ela é quase uma bandeira da Mattel sobre para onde vai a sociedade do ponto de vista de idealização, de representatividade, de quem significa o quê na sociedade, qual a importância de ser ou não ser aquele tipo de estereótipo. Então, ela desconstrói e reconstrói a visão da empresa e uma propaganda de 2 horas em que o mundo inteiro foi assistir e contaminou outras marcas. Então, conteúdo sempre foi, só que há alguns anos, o espaço que a publicidade tinha para falar é esse espaço incrível que a indústria da televisão ou do rádio ou do jornal oferece, que são inserts entre programas de sucesso. Então a gente tinha que ter comunicações de sucesso inseridas entre essa programação de alto padrão que sempre foi feita no Brasil. Então o que eu acho que agora aconteceu é a pulverização da mensagem. A gente tem que quebrar o ritmo de uma experiência de social media, que é onde as coisas acontecem hoje, né? A TV hoje busca na social media o assunto que ela vai comunicar na TV, né? Porque está mais quente, está mais rápido. Então, o que a gente tem que fazer hoje é estar tão ágil quanto as pessoas estão na social media para que a gente possa conversar na mesma velocidade. Eu acho que esse é o grande desafio da publicidade no momento. Não significa que ela perdeu espaço em outros canais, de forma alguma. A TV nunca foi tão importante como é agora, até porque ela traz credibilidade, seriedade, conteúdo curado, produzido, avaliado, testado, e a comunicação entra da melhor forma para poder conversar com esse conteúdo. Então, não existe o certo, não existe o errado. Existem várias formas e a gente, como líder de comunicação, tem que saber jogar em todas as linhas do campo ali para poder entregar o melhor resultado para o cliente. E a TV pauta a rede social, né? A gente fala um pouco sobre isso, mas a TV pauta a rede social. Sim. Foi bom você dar o exemplo da Barbie, do filme da Barbie, porque é um filme que manda várias mensagens. Deixa inúmeras mensagens. E no mês de julho, vocês fizeram uma websérie sobre o mês da mulher negra, latino-americana e caribenha. Sim. Então tem espaço para falar sério também. Não é só para fazer brincadeira, para fazer entretenimento. Eu acho que nunca foi tão importante falar sério. Nunca foi tão importante dar voz para as pessoas que foram esquecidas nesse Brasil nosso tão desigual,
para que elas possam voltar, ou possam pela primeira vez, ou pela segunda, né? E tem que ser milhares de vezes, ter espaço para poder falar e para poder discutir o empoderamento que foi retirado há muitos anos. A gente precisa dar espaço para ouvir histórias que a gente não sabia. Por exemplo, eu não sabia que no Bexiga tinha existido um quilombo. Ali é um bairro de origem negra, de origem preta, e que depois foi colonizado pelos italianos. Então, ali tem, o coletivo Pretex, que a gente chama, que é o Papo Pretex, ele dá um espaço na Léo para que as pessoas pretas da agência possam falar sobre diversidade, sobre as suas histórias, suas raízes, suas origens, e discutir o racismo que está tão incrustado na sociedade brasileira, por exemplo, usando um exemplo só, e a gente vai aprendendo histórias de coisas que a gente nunca imaginou. Por que tem atabaque na festa da Quirupita? Então tem um monte de coisa interessante que a gente vai entendendo que o Brasil tem muito mais riqueza do que a nossa sociedade branca dominadora nos trouxe até hoje. Então, acho que a gente ser diverso traz muito mais informação, ser diverso traz muito mais aprendizado, e ser diverso traz uma comunicação muito mais interessante. Então, a gente deveria ter um programa só para falar dessa ação, do que acontece ali na região do Bexiga, porque eu não vou ter nem profundidade para falar tanto, porque não tenho nem lugar de fala para isso, mas eu estou aprendendo um pouco com o que o coletivo da agência produz. Então, fiquei muito feliz de poder assistir essa websérie e mostrar que assuntos sérios, todos são, podem e são assuntos de conteúdo engajador. Nós da Léo acreditamos que a comunicação é um espaço de conteúdo, é um espaço de contar história. Desde a criação do Tigre Tony, da Kellogg's, até hoje, todos os personagens que a Léo vem fazendo, vem construindo, seja em Chicago, seja na Europa, seja na Índia, seja no Brasil. Então, acho que a cultura do seu Léo é ter a comunicação a partir das pessoas. Tem uma frase dele, estou falando muito aqui, mas é importante. Não, fica à vontade. Tem uma frase dele que diz que o que é importante para as pessoas é importante para os negócios. O que faz as pessoas felizes faz os negócios serem bem-sucedidos. Então, assim, não tem negócio sem pessoas. Então, a gente não cria para as marcas, a gente cria para as pessoas que compram das marcas. Então, é essa relação que a gente tenta ter na agência. É uma agência de estratégia e criatividade. Então, a gente não abre mão disso nunca. Eu queria te perguntar o seguinte, como fazer assuntos sérios como esses se tornarem saborosos para quem assiste, para quem está lendo, para quem está acompanhando, seja o comercial, a publicidade, enfim, na televisão ou na internet? É uma pergunta complexa com uma resposta talvez mais difícil. Assuntos complexos como esse, a abolição da escravidão, que foi abolida de forma injusta, transformando os pretos em pessoas subjugadas à miséria, para que a gente hoje tenha esse país completamente desigual, né? Então, assim, aquela abolição que não foi uma abolição profunda, verdadeira e honesta e sincera, foi um jeito de manter as pessoas mais humildes trabalhando para, ou especificamente os pretos brasileiros trabalhando para os ricos brasileiros da época. É um assunto super complexo. Por que eu digo que ele é complexo e difícil de falar e eu não tenho nem espaço para falar? Estou pegando aquilo que eu estou aprendendo, né? Todo o processo em que a Léo abre para discussão dentro da sua própria empresa, porque a gente tem que fazer isso, somos uma empresa de comunicação, temos que comunicar com os colaboradores, com quem está dentro da casa. É que talvez esses assuntos não tenham que ser saborosos, eles tenham que ser duros. Mas tem que ser atrativo. Mas atrativo não significa ser saboroso, ele pode ser atrativo pela verdade, por ser cru, por ser sem maquiagem, porque já maquiamos muito esse país durante muito tempo. Então, é difícil dizer como fazer. Eu só digo o seguinte, esses assuntos estão na pauta das nossas marcas. Quando Nivea cria um produto para pele preta e fala com pessoas pretas. Então, a gente precisa de um coletivo dentro da agência que entenda da pele que está sendo feita aquela campanha, porque senão você não tem autoridade para falar. Mesma coisa, você vai falar de um olhar LGBTQIA+, você tem que ter um coletivo e pessoas que vivam isso, consigam transmitir aquilo que está sendo colocado na conversa com autenticidade, para que, em um certo momento, toda a agência tenha esse lugar de fala, porque convive abertamente com a discussão. Então, não é só aquele grupo de pessoas contaminou o inconsciente coletivo das pessoas que estão trabalhando juntas e todo mundo no mesmo caminho
que é da igualdade, da inclusão. Marcelo, vocês trabalham também com a Samsung. Como é que é falar de inovação para uma empresa de tecnologia que já trabalha com inovação? É aprender todos os dias como levar ideias para uma empresa que já busca ideias no seu core, na sua essência. Talvez desenvolver trabalhos para alguém que está no mesmo nível ou no mesmo mindset, mas num nível muito superior de entrega tecnológica. Então, assim, a Samsung é uma empresa muito poderosa do ponto de vista de inovação, a meu ponto de vista, muito mais poderosa que a Apple, por exemplo. Ela está sempre criando produtos diferentes, celular com flip, TV de diversos formatos, a Samsung TV Plus, que você tem um canal dentro da Samsung onde você assiste TV grátis na sua Smart TV Samsung, entretenimento para criança, jornalismo, filmes, tudo você tem dentro da TV Samsung gratuito se você adquirir a TV com a Smart TV. Ou seja, a gente está discutindo com um player que não somente inova, mas também tem um canal de mídia dentro do próprio produto. Então, para a gente é uma aula de inovação, é uma aula de poder dividir ideias e aprender como buscar soluções criativas para uma marca que inova no planeta todo de forma bastante recorrente. Ou seja, a Samsung, para mim, é uma marca de inovação. Está inovando, 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 a partir daquilo que ele tem como core, que é a tecnologia de alto padrão. Então, é muito interessante poder lançar os smartphones da Samsung, que a Léo normalmente todo ano faz o lançamento da linha S, porque você aprende cada um dos features, cada um dos detalhes que eles têm como inovação dentro dos aparelhos. É até difícil agradar uma empresa como essa, né? Um cliente como esse. É difícil, mas eu acho que a gente tem tecnologia suficiente de posicionamento de marca, de entendimento do consumidor, que é o que eles precisam como braço para poder pegar aquele tanto de inovação e levar para as pessoas. Então, essa ponte, se a gente fosse uma empresa atrasada, Léo Burnet, a gente não conseguiria acompanhar. Mas como a gente é uma agência de ponta, a gente consegue conversar com eles no mesmo padrão, em outro nível de entrega, em outro skill. Então, acho que é uma combinação muito bem interessante, bem amarrada, e que a gente espera ter por muitos anos. Já estamos há décadas com a Samsung e continuar muito mais tempo com eles. Quero falar de um outro assunto que está muito em pauta nos últimos dias, que foi a discussão sobre a mudança do logotipo do Twitter. Muita gente criticou, né, essa modificação de Twitter, agora é um X, pelo menos aparece no meu celular para mim ali no aplicativo como um X. Como é que é preparar o cliente para essa mudança brusca de marca? Dá para fazer isso? É para ser feito com controle, talvez não uma empresa que tem esse pensamento inflamado, como é o Twitter, devido ao CEO que lidera a empresa, gosta da discussão. E talvez isso aí seja até uma jogada de marketing para chegar em outro logotipo que a gente nem imagina qual seja, ou o objetivo é criar esse fuzuê mesmo, para poder entregar uma outra imagem daqui a alguns meses, semanas, anos, não sei. Mas quem deve estar feliz é a Meta, porque o Threads dele acabou de ser lançado, então é bom essa discussão acontecer ao mesmo tempo. Mas tudo tem que ser feito com estudo, estratégia, análise do consumidor, pesquisa, teste. Você vai mudar a cara de uma empresa, vai mudar o posicionamento de uma empresa, você tem que perguntar para o consumidor, não tudo, mas dentre as opções que são o caminho para onde a marca tem que ir, qual é aquela que ele se sente mais confortável, porque num grupo a maioria vai se sentir confortável, com certeza a maioria das pessoas vão se sentir confortáveis. Eu não estou dizendo que tem que pesquisar tudo que vai ser colocado no ar, porque senão você vai apresentar sempre o mesmo do mesmo, nunca vai inovar. Mas você, quando vai discutir com uma marca, qual é o posicionamento como existência numa prateleira de uma gôndola de supermercado, você tem que entender o que do CEO até embaixo e o que as pessoas estão pensando, porque você vai ser mais fácil, mais palatável entregar aquela empresa para o mercado. Então, com estudo e com análise, é isso que a Léo Burnet é especialista, em estudar, analisar e criar a partir do comportamento do consumidor. No final do ano passado, você deu uma entrevista falando sobre a preocupação da publicidade se reinventar para lidar com um cenário econômico difícil. As empresas estão conseguindo fazer isso? Eu acho que estão. Eu acho que o mercado mudou bastante.
as agências se adaptaram. A Léo está vivendo este ano um ano de reorganização interna, de entender onde estão os talentos e quais são as marcas que têm mais fit com cada talento que a gente tem dentro de casa, para poder... Uma pessoa que gosta de uma marca trabalha muito mais feliz com ela do que uma pessoa que gostaria de estar em outra. Então, se você conseguir identificar dentro de casa quem gosta do quê, quem ama o quê, quem tem mais paixão e mais... Nós somos uma agência, um mercado de paixão. A Léo Burnet é uma agência de contato humano, sofreu bastante na pandemia com o afastamento das pessoas, agora ela está voltando a ficar junta de novo, ela precisa disso, mas eu acho que a gente está se adaptando, o mundo mudou, a mídia pulverizou, o mercado das empresas está mais econômico financeiramente, acaba desinvestindo um pouco em comunicação, que é um erro. Comunicação é vital, é investimento, não é custo, para você fazer sua marca mais gostosa, mais saborosa, mais palatável, então, ou o seu serviço, ou a sua causa. Então, eu acho que a gente está voltando para um cenário mais gostoso agora, e mais, não tranquilo, mas mais ajeitado, ajustado para o mundo que está se desenhando daqui para frente. Então, eu acho que o Brasil está mais otimista, os juros devem cair com o tempo, o real deve se valorizar. Então, a gente acha que a gente cria um cenário mais tranquilo para as empresas quererem investir, startups querendo arriscar, pessoas querendo começar seu negócio, e a gente precisa disso. A gente é só a consequência da relação entre marcas e pessoas. A gente não existe sem marcas, sem pessoas. A comunicação só existe com marcas e pessoas. Então, eu acho que o mundo evoluiu, mudou. A gente evoluiu junto. E se o Brasil ficar cada vez mais otimista, cada vez maior, a gente vai crescer junto, ajudando as empresas e as pessoas. E o que esperar da Léo Burnet para o final do ano, para o resto do ano e para o ano que vem? Eu acho que a gente está entrando A gente está perfeitamente ajustado para o ano que vem. Mas crescimento é vital. Para quê? Para que a gente, eu digo que eu chamo de... Falam do ócio criativo, eu falo da gordura criativa. A gente precisa daquela... Vai correr uma maratona, você tem que ter ali um carboidrato para poder gastar no dia seguinte, para poder gastar na maratona, para você poder correr em paz, porque se você correr no limite, você vai cansar mais rápido, vai machucar o joelho, vai ficar com diversas questões que não vão ajudar nessa maratona, que é uma agência de publicidade, não é uma corrida de 100 metros. São projetos bem estruturados de comunicação. E eu acho que o que o mercado está precisando hoje é um pouco de gordura, um pouco de investimento em criatividade, um pouco de investimento em Cannes, mandar diversas peças para o festival, poder curtir. Algumas mudanças estão acontecendo e eu acho que são positivas, e a gente hoje tem uma agência preparada para os anos vindouros, e para este final de ano espero que a gente tenha boas notícias até o final do ano, novas contas, novos momentos, novos trabalhos que estão inúmeros, e eu acho que é isso que a gente busca na Léo: ideia, criatividade, relacionamento, que consequentemente traz uma rentabilidade melhor para poder investir em pessoas, em ócio, em gordura, em espaço, para as pessoas poderem ser mais felizes, em diversidade, porque sem diversidade a gente não faz a comunicação que a gente quer para os próximos anos. Perfeito, parabéns pelo trabalho de vocês. Nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. Marcelo Reis, eu queria te agradecer pela participação aqui no JR Trade. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigado. O JR Trade é o nosso espaço para falar sobre comunicação e marketing das marcas. Só lembrando que toda quarta-feira tem um episódio novo do JR Trade às 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV, ou então a nossa versão em podcast no seu aplicativo preferido. Muito obrigado pela sua participação e pela sua audiência. A gente se vê. Até a próxima. Tchau.